E se eu te dissesse que o mês em que você nasceu não foi um acaso, mas um aviso silencioso sobre quem você veio ser neste mundo? Carl Jung acreditava que o tempo carrega símbolos e que cada nascimento acontece num momento com uma energia psíquica única. Nesse vídeo, você vai descobrir o arquétipo oculto por trás do seu mês de nascimento e o que ele revela sobre sua alma, seu propósito e até seus bloqueios mais profundos. Mas atenção! Essa jornada vai além da curiosidade. Ela pode transformar a forma como você se vê. Se você valoriza o autoconhecimento real, já se inscreve agora no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo. Porque o que você vai ouvir pode relembrar a verdade que sua alma sempre soube, mas o mundo fez você esquecer. Você já parou para pensar se o mês em que nasceu pode carregar um significado mais profundo do que imaginamos? Talvez isso soe como mera superstição ou uma curiosidade astrológica sem base real. Mas, segundo Carl Gustav Jung, um dos maiores nomes da psicologia do século XX, a data do nosso nascimento pode revelar muito mais do que costumamos supor. Para ele, o momento em que viemos ao mundo não foi aleatório. Jung acreditava que existiam forças simbólicas em ação, energias arquetípicas, que influenciavam profundamente nossa psique e que o mês do nascimento atuava como um portal para essas energias. É importante esclarecer. Não estamos falando aqui de horóscopos ou previsões místicas. Trata-se de uma leitura simbólica fundamentada na psicologia profunda. Para Jung, os ciclos da natureza, as mudanças das estações e os arquétipos que se repetem em mitos e culturas ao redor do mundo refletem padrões presentes na alma humana. Assim, o mês em que nascemos não é apenas um dado no calendário. Ele carrega um tom simbólico, uma energia psicológica que pode influenciar nossas emoções, comportamentos e até mesmo a maneira como buscamos nosso propósito. Imagine, por um instante, que compreender o simbolismo do seu mês de nascimento pode ajudá-lo a decifrar padrões inconscientes, hábitos repetitivos, inclinações emocionais e até mesmo talentos ocultos. Parece exagero? Talvez. Mas, quando olhamos para os conceitos de arquétipos, inconsciente coletivo e sincronicidade, como propôs Jung, essa ideia começa a ganhar profundidade. Neste vídeo, vamos explorar essa jornada simbólica, mês a mês, para revelar as possíveis energias que você carrega desde o nascimento. O objetivo não é colocá-lo em uma caixa ou restringir sua identidade, mas sim lançar luz sobre aspectos internos que talvez você nunca tenha percebido. A proposta é enxergar o seu mês de nascimento como um espelho, e não como um rótulo. Antes de mergulharmos em cada mês e seus respectivos arquétipos, vale lembrar um dos pilares da teoria junguiana. O universo está repleto de padrões repetitivos que moldam tanto o mundo externo quanto o nosso mundo interior. Esses padrões são os arquétipos, imagens universais que habitam o inconsciente coletivo da humanidade. Eles aparecem em sonhos, histórias, religiões, contos e tradições em todas as culturas. Jung acreditava que esses arquétipos também se manifestam nas estações do ano, nos ciclos da natureza, consequentemente, nos meses do calendário. Cada mês, então, pode ser visto como um campo simbólico, um ambiente psíquico no qual nascemos e que, de forma sutil, influencia nossas tendências emocionais, nossas atitudes e até os desafios que estamos destinados a enfrentar. Isso não significa que somos prisioneiros dessas influências, mas sim que temos a oportunidade de nos conhecer melhor a partir delas. Lua crescente, você já havia considerado que seu mês de nascimento poderia guardar pistas sobre sua missão interior? Compartilhe com a gente o que você sente quando pensa nisso. Carl Jung dedicou sua vida a entender os padrões invisíveis que moldam a alma humana. Para ele, o tempo não era apenas uma linha cronológica ou uma sequência de dias e meses em um calendário. O tempo carregava símbolos, ritmos e energias. Cada estação do ano, cada momento da natureza, continha um tipo de vibração psíquica, como se a Terra também tivesse suas emoções e fases. E se a natureza pulsa com energias específicas ao longo do ano, seria tão estranho pensar que nascemos imersos nesse campo energético e simbólico? Para Jung, o inverno, por exemplo, não era apenas frio e ausência de luz, ele representava introspecção, recolhimento, a jornada interior. A primavera simbolizava renovação, renascimento, florescimento. O verão era expansão, poder, afirmação. E o outono, por sua vez, indicava colheita, desapego e reflexão. Cada estação é,
portanto, uma expressão de um arquétipo maior que se manifesta na vida de todos nós. E como os meses do ano estão diretamente ligados às estações, cada mês herda parte dessa energia simbólica. Não estamos falando de destinos fixos ou de previsões inflexíveis, mas sim de uma espécie de mapa energético que influencia nossas tendências mais sutis. Quando você nasceu, o mundo ao seu redor vibrava em uma frequência única. A luz, a temperatura, o comportamento da natureza e até mesmo os ritmos coletivos da sociedade tinham uma tonalidade específica naquele momento. Jung chamaria isso de impressão arquetípica. Mas o mais fascinante é que essa impressão não age como um carimbo definitivo, e sim como uma linguagem simbólica. Ela oferece pistas, mas não impõe um caminho. Ela sussurra ao inconsciente, sem gritar. Compreendê-la pode ser a diferença entre viver no piloto automático ou caminhar com consciência sobre quem você é e de onde vem sua energia vital. Vamos imaginar duas pessoas, uma nascida em janeiro, no auge do inverno, e outra nascida em abril, quando tudo floresce com intensidade. A primeira pode carregar consigo um senso de profundidade, introspecção e maturidade desde cedo. Já a segunda talvez seja mais impulsiva, entusiasmada e com forte desejo de iniciar coisas novas. Essas características não são definitivas, mas sim tendências que podem ser trabalhadas, potencializadas ou transformadas. Por isso, Jung via os meses como arquétipos do tempo. Ele enxergava que, da mesma forma que há padrões de comportamento em nossa psique, há também padrões no tempo em que vivemos. O mês em que nascemos pode ser um espelho desse tempo simbólico, revelando elementos do nosso eu mais profundo. Ao longo das próximas partes, vamos conhecer mês por mês seus arquétipos principais e as possíveis características psicológicas das pessoas nascidas em cada um deles, mas não com o objetivo de rotular, e sim de libertar, de trazer à luz aquilo que talvez esteja escondido, mas que pulsa dentro de você desde o primeiro suspiro. Você sente que há algo na energia do mês em que você nasceu que reflete sua personalidade ou jeito de ver a vida. Conta aqui embaixo se isso já fez sentido para você alguma vez. Agora que entendemos a visão simbólica de Carl Jung sobre os meses do ano, é hora de mergulhar nos primeiros 3 portais dessa jornada: janeiro, fevereiro e março. Cada um deles representa uma energia arquetípica distinta, como se fossem espelhos de forças psíquicas que podem moldar nossa personalidade desde o nascimento. Vamos explorar essas energias, suas luzes e sombras, com a sensibilidade que Jung sempre propôs. Janeiro, o arquétipo do sábio ou do ancião. Janeiro inicia o ano com silêncio e sobriedade. Em grande parte do mundo, é o ápice do inverno, o tempo em que a vida parece desacelerar, convidando ao recolhimento e à introspecção. Jung via essa quietude como um símbolo de sabedoria. Por isso, associava janeiro ao arquétipo do sábio ou do ancião. Quem nasce nesse mês pode carregar desde cedo uma aura de maturidade. São pessoas que, mesmo jovens, parecem já ter vivido muitas vidas. Observadoras, discretas, geralmente pensam antes de falar, e quando falam, dizem algo que ecoa fundo nos outros. Esses indivíduos tendem a valorizar a estabilidade, o planejamento e a paciência. Não se encantam facilmente por promessas vazias. São construtores de longo prazo. No entanto, o lado sombrio do arquétipo também se manifesta. O sábio pode se tornar excessivamente sério, cético ou emocionalmente distante. Janeiro pode trazer uma tendência à rigidez ou ao isolamento emocional, se a busca por sabedoria não estiver equilibrada com a leveza da vida. Fevereiro, o arquétipo do visionário ou do rebelde inspirado. Fevereiro ainda carrega o frio do inverno, mas com ele surge também um sussurro de mudança. Há algo no ar que anuncia renovação, não apenas na natureza, mas também no espírito. Jung relacionava esse mês ao visionário, ou ao rebelde inspirado, aquele que enxerga além do presente e sente que veio ao mundo para fazer algo diferente. Quem nasce em fevereiro costuma ter um espírito original. São mentes criativas, inquietas, muitas vezes incompreendidas. Têm ideias à frente de seu tempo e um desejo profundo de romper com padrões ultrapassados. Às vezes, podem parecer distantes ou excêntricos, mas é porque vivem conectados a visões futuras, não ao passado. Sua sensibilidade é alta, mesmo que nem sempre demonstrada. O desafio aqui é saber como ancorar essa energia visionária na realidade.
O visionário pode se frustrar por não conseguir transformar suas ideias em ações. Pode se sentir só, como se ninguém o compreendesse. Sua missão é aprender a construir pontes entre o ideal e o concreto, entre o sonho e o mundo. Março, o arquétipo do renascido ou do despertador. Março traz o despertar da vida. A primavera começa a se anunciar no hemisfério norte, e tudo começa a florescer outra vez. Jung enxergava em março o arquétipo do renascido, aquele que emerge da escuridão com uma nova consciência, como se tivesse morrido e renascido várias vezes ao longo da vida. Pessoas nascidas em março costumam ser extremamente sensíveis, tanto no corpo quanto na alma. Sentem as emoções como ondas profundas, muitas vezes difíceis de conter. São intuitivas, conectadas à arte, à natureza, ao invisível. Existe nelas uma força resiliente. Mesmo após quedas emocionais, renascem com mais luz. O perigo, no entanto, está na tendência à dissolução. O renascido pode se perder em seus próprios sentimentos, viver em excesso no mundo interior, fugir da dor em vez de enfrentá-la. Seu desafio é aprender a equilibrar sensibilidade e firmeza, espiritualidade e realidade. Qual desses arquétipos mais se aproxima de quem você é? Compartilhe com a gente seu mês de nascimento se você se identifica com essas descrições. Vamos juntos refletir sobre o que cada símbolo desperta em nós. Com a chegada da primavera, a natureza começa a acelerar. Os meses de abril, maio e junho não apenas marcam um novo ritmo no mundo exterior, eles também representam forças interiores que nos impulsionam ao movimento, ao prazer e à busca de sentido. Carl Jung via esses meses como manifestações arquetípicas de energia vital, coragem, estabilidade e curiosidade. Vamos mergulhar nessas forças. Abril, o arquétipo do guerreiro ou do iniciador. Abril explode como um grito de vida. É o mês da ação, do impulso e da coragem. O frio se despede, os dias se alongam e a vontade de sair para o mundo cresce. Jung associava Abril ao arquétipo do guerreiro, aquele que inicia, que enfrenta, que age. Quem nasce neste mês muitas vezes possui uma energia vibrante, apaixonada e determinada. São pessoas que não têm medo de liderar, de abrir caminhos ou de tomar decisões ousadas. Esses indivíduos são naturalmente motivadores. Costumam ser os primeiros a dar o passo, a dizer o que pensam, a lutar pelo que acreditam. No entanto, como todo arquétipo, o guerreiro também carrega um risco: a impulsividade, a agressividade ou desgaste por excesso de ação. Abril traz a lição do equilíbrio entre força e sabedoria, entre ação e pausa. Maio, o arquétipo do construtor ou do amante da simplicidade. Maio é o mês em que a primavera floresce por completo. A natureza se estabiliza e há um clima de beleza e harmonia no ar. Jung via nesse mês a energia do construtor ou do amante da simplicidade. São aquelas pessoas que buscam segurança, prazer e estabilidade. Quem nasce em maio geralmente tem uma conexão especial com os sentidos: o tato, o olfato, o paladar. São almas sensuais no sentido mais profundo, gostam do concreto, do belo e do tangível. Essas pessoas tendem a ser confiáveis, leais e pacientes. Constroem suas vidas passo a passo, com firmeza. Sabem valorizar o presente e criam raízes profundas. Porém, seu desafio está justamente nisso. Podem resistir ao novo, temer mudanças e se apegar demais ao conforto. Jung diria que a evolução do construtor acontece quando ele aprende a acolher o imprevisível sem perder sua essência. Junho, o arquétipo do buscador ou do mediador. Junho marca o início da transição para o meio do ano. É um mês de brilho, curiosidade e leveza. Jung associava esse período ao arquétipo do buscador, aquele que está sempre em movimento interior e exterior, em busca de conhecimento, conexões e novas experiências. Quem nasce em junho geralmente possui uma mente ágil e um coração aberto. São pessoas naturalmente comunicativas, flexíveis e criativas. Há uma jovialidade no espírito dessas pessoas, mesmo quando envelhecem. Elas amam aprender, trocar ideias, explorar diferentes caminhos. Porém, o buscador pode se perder em tantas possibilidades. Às vezes, pula de uma ideia para outra sem aprofundar nenhuma. Pode se dispersar, procrastinar ou buscar agradar a todos. Seu caminho de crescimento passa por cultivar foco e profundidade, sem sufocar sua liberdade. E você? Sente mais afinidade com o impulso do guerreiro, a solidez do construtor ou a leveza do buscador?
Compartilha com a gente qual desses arquétipos mais conversa com sua alma. Enquanto os meses anteriores nos empurravam para fora, para o mundo, para a ação, para os sentidos, agora entramos em um período de maior interiorização e complexidade emocional. Para Jung, os meses de julho, agosto e setembro marcam uma virada simbólica. A energia não é mais só de expansão, mas de maturação. Entramos em uma fase onde o cuidado, a liderança e a análise ganham protagonismo. Julho, o arquétipo do protetor ou do cuidador emocional. Julho traz calor, aconchego e um chamado à conexão. É o mês em que as famílias se reúnem, as memórias ganham força e o lar se torna o centro simbólico da experiência. Jung via nesse período a energia do protetor, ou do cuidador emocional. Quem nasce em julho geralmente possui uma profunda inteligência afetiva, mesmo que nem sempre saiba expressá-la verbalmente. São pessoas que percebem o que os outros sentem, mesmo sem ouvir uma palavra. Intuitivas, carinhosas e sensíveis, elas costumam ser o pilar emocional daqueles que as cercam. Estão sempre cuidando, amparando, oferecendo um ombro. Porém, esse arquétipo também traz desafios importantes, o risco de esquecer de si mesmo, de reprimir suas próprias emoções para manter a paz ao redor. A missão do protetor é aprender a se nutrir com o mesmo zelo com que nutre os outros. Agosto, o arquétipo do soberano ou do líder interior. Agosto chega com uma presença marcante. É o auge da luz, do brilho, da autoexpressão. Para Jung, esse mês está ligado ao arquétipo do soberano, o rei ou a rainha, aquele que lidera com propósito e segurança. Quem nasce em agosto geralmente possui um magnetismo natural. Inspira confiança, impõe respeito e tem uma clareza interior que irradia ao redor. Mas a verdadeira essência do soberano não está no domínio sobre os outros, e sim sobre si mesmo. São pessoas que sentem um chamado para liderar, orientar e transformar realidades. No entanto, seu desafio é não se perder no orgulho, na rigidez ou na necessidade de controle. O crescimento do soberano vem da humildade, quando ele entende que reinar não é mandar, mas servir com consciência e grandeza de espírito. Setembro, o arquétipo do analista ou do guardião da ordem. Com setembro, o ar começa a mudar. Há uma transição sutil no clima e na alma também. É o mês das colheitas, da preparação, do refinamento. Jung via nesse momento o surgimento do analista, aquele que observa, organiza e busca compreender profundamente as coisas. Pessoas nascidas em setembro costumam ter uma mente lógica e uma sensibilidade prática. Têm um senso natural de ordem, precisão e clareza. São ótimos planejadores, detalhistas e responsáveis. Sabem como transformar causa em estrutura. Porém, essa busca por perfeição pode se transformar em autocrítica excessiva ou controle rígido. O analista precisa aprender que a beleza também habita o imperfeito e que a espontaneidade pode ser tão valiosa quanto a organização. Sua verdadeira força surge quando equilibra a razão com empatia, disciplina com compaixão. Você reconhece em si essa maturidade emocional de julho, o brilho de agosto ou a mente analítica de setembro. Comenta aqui qual arquétipo mais parece espelhar sua essência neste momento da vida. Ao entrarmos no último trimestre do ano, percebemos uma mudança clara na atmosfera. O tempo se torna mais contemplativo, as folhas caem, o silêncio cresce e a alma é convidada à introspecção. Para Carl Jung, os meses de outubro, novembro e dezembro representam o fechamento do ciclo, onde os arquétipos deixam de falar de conquistas externas, se passam a falar de verdade interior, transformação e sabedoria. Outubro, o arquétipo do artista ou do pacificador. Outubro é o mês das cores intensas, das folhas douradas, do equilíbrio delicado entre luz e sombra. Jung via nesse período a manifestação do arquétipo do artista ou do pacificador. Quem nasce nesse mês costuma ter um senso estético aguçado, uma busca instintiva por harmonia e um dom natural para unir o que está separado. Essas pessoas são sensíveis à beleza, à justiça e às relações. Constroem pontes onde outros veem muros. Podem ter talento para a arte, o diálogo e a cura emocional através da escuta e da presença. Porém, o perigo está no desejo de agradar a todos, de evitar conflitos a qualquer custo. O pacificador precisa entender que paz verdadeira só é possível quando nasce da verdade, mesmo que essa verdade seja desconfortável. Sua cura está em aprender a dizer não sem culpa, a escolher a autenticidade sem medo da rejeição.
Novembro, o arquétipo do alquimista ou do transformador profundo. Novembro envolve o mundo em neblina. A luz diminui, os dias ficam introspectivos. É o mês do mergulho nas sombras. Jung enxergava aqui o arquétipo do alquimista. Quem nasce em novembro geralmente tem uma intensidade emocional profunda e um chamado interior à transformação. São pessoas que não se contentam com a superfície. Querem entender o que está por trás, dentro, por baixo. São buscadores da verdade, mesmo quando essa verdade dói. São também os que mais renascem. Vivem ciclos de morte e renascimento emocional, espiritual, relacional. Tenha coragem de olhar para a dor, de encarar o inconsciente, de atravessar o escuro em busca de luz. Mas o alquimista também enfrenta armadilhas. Pode se isolar, se perder na própria intensidade ou se fixar na dor. Seu desafio é aprender que transformação não exige sofrimento eterno e que o ouro interior pode brilhar mesmo em meio à leveza. Dezembro, o arquétipo do sábio visionário ou do mestre espiritual. Dezembro encerra o ano com uma energia de conclusão, reflexão e esperança. Para Jung, esse mês é guiado pelo arquétipo do sábio visionário, aquele que une experiência com fé, maturidade com inspiração. Quem nasce em dezembro costuma carregar consigo uma visão ampla da vida. Enxerga o todo, sente o tempo como um ciclo maior, compreende os altos e baixos com serenidade. São pessoas filosóficas, espirituais dotadas de uma sabedoria que transcende a lógica. Muitas vezes se tornam guias, mentores, conselheiros, mesmo sem ocupar formalmente esses papéis. Porém, o sábio pode se perder nas ideias, se desconectar do presente ou cair em desilusão quando a realidade não corresponde aos ideais. Seu caminho de evolução está em transformar sua sabedoria em prática e sua fé em ação. Ensinar, sim, mas também viver o que ensina. Esses arquétipos finais tocaram alguma parte escondida da sua história? Compartilha com a gente. Você sente que há algo em seu mês de nascimento que sempre o empurrou para dentro de si? Até aqui, percorremos os 12 meses do ano sob o olhar simbólico profundo de Carl Jung, entendendo como cada mês carrega uma energia psíquica particular, um arquétipo que pode, de forma sutil, influenciar nossos pensamentos, comportamentos e emoções. Mas de que adianta conhecer essas imagens arquetípicas se elas não forem aplicadas na vida cotidiana? Afinal, Jung sempre defendeu que o verdadeiro autoconhecimento exige integração, e não apenas contemplação. É preciso lembrar, os arquétipos não são categorias fixas ou rótulos definitivos. Eles são forças vivas que habitam a psique humana, atuando como padrões universais que nos atravessam. Saber que seu mês de nascimento está associado ao guerreiro, ao sábio, ao alquimista ou ao pacificador, por exemplo, não significa que você seja apenas isso. Significa que essas energias têm mais chance de se manifestar na sua jornada e que compreender isso pode oferecer ferramentas valiosas de autodomínio e crescimento. A aplicação prática desse conhecimento começa com a observação. Pergunte-se, como essa energia aparece no meu dia a dia? Se nasci em fevereiro e carrego o arquétipo do visionário, estou conseguindo expressar minhas ideias ou estou sufocando minha criatividade com medo de ser rejeitado? Se nasci em setembro e vibro com o arquétipo do analista, estou usando minha lógica como aliada ou estou sendo excessivamente crítico comigo mesmo? Cada arquétipo tem suas luzes e sombras, suas virtudes e armadilhas. O caminho da individuação, como Jung propôs, é justamente reconhecer essas forças, integrá-las à consciência e escolher como queremos nos posicionar diante delas. Você não é escravo de seu arquétipo, mas pode se tornar um mestre dele, se souber escutá-lo e dialogar com ele. Esse processo também pode ajudar na forma como você lida com os outros. Ao perceber que uma pessoa nasceu em novembro, por exemplo, e carrega o arquétipo do alquimista, você pode compreender sua profundidade emocional, sua intensidade, seu silêncio. Isso gera empatia, reduz julgamentos e aprofunda relações. Além disso, você pode usar os arquétipos do mês de nascimento como uma ferramenta de alinhamento. Ao sentir que está desconectado de si, pergunte-se, qual era a energia que me acolheu no início da vida? Estou orando essa essência ou tentando ser algo que não sou? Essa simples reflexão pode reconectar você à sua própria natureza. Jung nos ensinou que não há cura sem símbolo. E os meses do ano, quando vistos por esse prisma, se tornam símbolos vivos que nos ajudam a nomear o que antes era apenas intuição.
Eles nos lembram que somos parte de um grande ciclo e que a alma também tem estações, ritmos e climas internos. Você já sentiu que, ao se entender melhor, conseguiu fazer escolhas mais alinhadas com quem você realmente é? Divide com a gente alguma experiência onde o autoconhecimento mudou o rumo da sua vida. Talvez você tenha acompanhado cada um dos arquétipos dos meses do ano até aqui. Ao chegar no seu, sentiu um certo estranhamento. Isso não parece comigo. Nunca fui assim. Essa energia não reflete minha realidade. E está tudo bem. Na verdade, esse desconforto pode ser o ponto de partida para uma investigação ainda mais profunda sobre si mesmo. Na visão de Carl Jung, a psique é composta por diversas camadas, e nem todas estão imediatamente acessíveis à nossa consciência. Muitas vezes, os aspectos mais importantes de quem somos estão ocultos, reprimidos ou esquecidos, especialmente se eles não foram acolhidos no ambiente onde crescemos. Por isso, não se identificar com o arquétipo do seu mês de nascimento pode indicar que essa energia está adormecida dentro de você, ou que foi bloqueada por algum motivo emocional, cultural ou familiar. Imagine alguém nascido em março, cuja energia natural seria ligada ao renascimento, à sensibilidade, à espiritualidade e à reinvenção. Mas, por ter crescido em um ambiente duro, onde chorar era fraqueza e sentir era proibido, essa pessoa pode ter se protegido criando uma casca racional ou cética. O arquétipo está lá, mas está soterrado. Ou alguém nascido em dezembro, naturalmente conectado ao sábio visionário, que carrega em si uma sabedoria profunda, mas passou a vida ouvindo filosofar demais é perda de tempo. Essa pessoa pode ter internalizado essa crença e abafado sua intuição, seu dom de guiar e de inspirar. Jung chamava esse processo de repressão simbólica de complexo inconsciente. É quando partes do nosso essencial são empurradas para a sombra, não porque sejam más, mas porque não foram aceitas pelo mundo exterior. E isso nos afasta da nossa inteireza. Por isso, não se reconhecer de imediato em um arquétipo não é um sinal de erro. É, muitas vezes, um convite à escavação interior. O que há em você que foi negado? Que aspecto do seu ser pede para ser resgatado? O símbolo não é um espelho literal. Ele reflete potencialidades, não realidades já manifestas. Além disso, é possível que, ao longo da vida, outros arquétipos tenham se manifestado com mais força. Somos compostos por muitos símbolos, e alguns ganham mais protagonismo dependendo da fase que vivemos. O arquétipo do seu mês pode não ser o mais ativo hoje, mas ainda assim é um alicerce simbólico da sua construção interior. Esse é o tipo de reflexão que diferencia o autoconhecimento superficial de uma jornada profunda e transformadora. O que você recusa em si pode ser justamente o que mais precisa ser olhado. Como dizia Jung, aquilo que você mais precisa está exatamente onde menos deseja olhar. Você já se surpreendeu ao descobrir que uma parte de quem você estava escondida ou reprimida? Compartilha com a gente o momento em que algo adormecido dentro de você veio à tona de forma inesperada. Jung nos ensinou que o ser humano não caminha em linha reta, mas em espirais. Voltamos sempre aos mesmos temas, aos mesmos dilemas, mas cada vez em um novo nível de consciência. Nesse sentido, os meses do ano não são apenas marcadores de tempo cronológico, eles podem ser vistos também como espelhos simbólicos das fases da vida. Assim como cada mês tem sua energia própria, cada etapa da existência também carrega uma frequência arquetípica que ecoa com essas imagens. Vamos imaginar o ano como uma grande metáfora da jornada humana. Janeiro a março, os meses iniciais, simbolizam a infância e o despertar da vida. São meses que carregam a energia da introspecção, janeiro, do questionamento e da visão, fevereiro, e do renascimento, março. Nessa fase da vida, estamos descobrindo o mundo e a nós mesmos. Ainda estamos nos formando, sonhando, conectando com o mistério da existência. O mundo interior pulsa com força, assim como esses meses carregam a essência do novo, do sensível e do instintivo. Abril a junho representam a juventude e a afirmação do eu no mundo. São meses que exalam coragem, desejo, movimento e descobertas. A energia do guerreiro, abril, do construtor, maio, e do buscador, junho, refletem perfeitamente o período em que queremos conquistar, explorar, experimentar. É a fase de colocar a alma em ação, de se apaixonar por ideias, por pessoas, por possibilidades. É quando erramos,
Insistimos, caímos e nos levantamos com pressa. A sede por vida é incontrolável. Julho a setembro simbolizam a maturidade emocional e o aprofundamento da identidade. Aqui começam os meses mais densos: o protetor, julho; o soberano, agosto; e o analista, setembro. Eles falam de compromisso, liderança, autoconsciência e responsabilidade. Na vida, é quando construímos vínculos verdadeiros, criamos raízes, assumimos papéis e mergulhamos em perguntas mais existenciais. Quem eu sou, além do que conquistei? Que legado quero deixar? É a fase em que a alma deixa de correr e começa a caminhar com mais presença. Outubro a dezembro, por fim, representam a fase da sabedoria, do legado e da transcendência. Os arquétipos do artista, outubro; do alquimista, novembro; e do sábio visionário, dezembro, falam de recolhimento, ressignificação e síntese. É o tempo de integrar tudo que foi vivido. É quando olhamos para dentro com mais clareza, reconhecemos nossas sombras, honramos nossas feridas e transformamos experiência em sabedoria. Aqui, o tempo não corre, ele se dilata. O mais bonito disso tudo é perceber que, embora cronologicamente vivamos apenas uma fase de cada vez, psiquicamente passamos por todas essas fases muitas vezes ao longo da vida. Você pode ter 25 anos e estar vivendo um ciclo de novembro, de profunda transformação interior, ou ter 60 e estar em um momento de abril, onde sua alma pede coragem para recomeçar. Os meses do ano, sob esse olhar simbólico, se tornam uma bússola. Não apenas para entender seu nascimento, mas para reconhecer o momento da alma em que você se encontra agora. Você sente que sua vida atual está mais parecida com qual fase do ano? Um renascimento, uma batalha, uma colheita ou um silêncio profundo? Compartilha com a gente qual mês do seu interior você está vivendo agora. Nem sempre caminhamos em harmonia com nossa energia interior. E isso vale especialmente para os arquétipos ligados ao nosso mês de nascimento. Por diversas razões, traumas, influências familiares, cobranças externas ou até mesmo a pressa da vida, podemos nos afastar das forças simbólicas que nos habitam. Quando isso acontece, surgem sintomas sutis, mas profundos: angústia sem nome, sensação de vazio, frustração recorrente, repetição de padrões que não compreendemos. Jung dizia que aquilo que não vem à consciência retorna como destino. E o que é um arquétipo ignorado, senão uma parte de nós que grita em silêncio para ser reconhecida? Por exemplo, alguém que nasceu em maio, com a energia do construtor, um ser paciente, conectado à beleza e à estabilidade, pode viver por anos em um ritmo acelerado, fugindo do corpo, do toque, da natureza. Aos poucos, a vida perde sabor. Surge a exaustão, o desencaixe, como se algo estivesse sempre fora do lugar. Não é que essa pessoa precise voltar a ser o arquétipo de maio em sua totalidade, mas talvez precise reconectar-se com aquilo que sempre foi essencial para sua alma. Outro exemplo: quem nasceu em novembro, sob a energia do alquimista, pode tentar viver uma vida superficial, evitando dores profundas, fugindo da introspecção, tentando parecer leve quando, na verdade, sua alma clama por profundidade, por verdades cruas, por transformação. Esse descompasso entre essência e atitude cobra um preço alto. A alma sente que está sendo traída. A desconexão com o próprio arquétipo não se manifesta apenas como tristeza. Ela pode surgir como raiva, estagnação, crises de identidade ou até mesmo doenças psicossomáticas. O corpo e a mente reagem quando vivemos longe do que somos. E por isso, Jung valorizava tanto o símbolo, porque ele atua como uma ponte entre o inconsciente e a consciência. Quando entendemos o arquétipo, abrimos um canal de reconexão. Mas como saber se estamos afastados do nosso arquétipo de nascimento? Você sente que está interpretando um papel que não é seu? Suas escolhas mais importantes foram feitas por medo, obrigação ou expectativa dos outros. Você vive em conflito com sua intuição? A rotina que você leva alimenta ou esgota sua energia? Essas perguntas não são simples, mas são necessárias. Porque o retorno ao seu arquétipo não é uma imposição, é um convite. Ele não pede que você se transforme em algo que não é. Ele apenas aponta para aquilo que você foi antes de ser moldado pelo mundo. A jornada de individuação, como Jung propôs, é esse processo de reconhecer, integrar e honrar todas as partes da alma, inclusive as que estavam esquecidas. O arquétipo do seu mês é uma dessas chaves.
uma lembrança ancestral de quem você veio ser. Você já sentiu que estava interpretando uma versão de si mesmo que não era verdadeira, o que te ajudou, ou poderia te ajudar, a voltar para sua essência. Comenta aqui. Sua reflexão pode tocar outras pessoas. Quando Carl Jung falava em autoconhecimento, ele não se referia a um exercício intelectual ou a um simples acúmulo de informações sobre si mesmo. Para ele, conhecer-se era mergulhar no inconsciente, reconhecer os símbolos que atuam em silêncio dentro de nós, principalmente, tornar-se quem você é de verdade, e não quem o mundo espera que você seja. Nesse contexto, o arquétipo do mês de nascimento pode ser muito mais do que uma curiosidade simbólica. Ele pode se tornar uma ferramenta terapêutica e espiritual profunda, algo capaz de abrir portas internas, guiar escolhas e auxiliar em processos de cura, reconexão e transformação. No campo terapêutico, por exemplo, o símbolo do mês pode ser utilizado como ponto de partida para conversas significativas. O que esse arquétipo desperta em você? O que ele tem a ver com sua história de vida? Você se sente em sintonia ou em conflito com essa energia? Essas perguntas simples podem revelar feridas emocionais antigas, defesas inconscientes, desejos reprimidos ou potenciais ainda não explorados. Ao trazer o arquétipo à consciência, o paciente começa a enxergar partes de si com mais clareza e com mais compaixão. Na prática espiritual, o arquétipo pode servir como um mapa de reconexão com a essência. Se você sente que está perdido, que sua alma está inquieta, que seu propósito parece distante, olhar para o símbolo do mês de nascimento pode ajudar a lembrar quem você foi antes do medo, da pressa e da cobrança social. Pode servir como um fio condutor para voltar ao centro. Mas o uso dessa ferramenta não precisa ser limitado à terapia ou à meditação. Ela pode ser integrada no cotidiano, de maneira sutil e simbólica. Por exemplo, se você nasceu em abril e carrega o arquétipo do guerreiro, pode se perguntar diariamente: estou colocando minha energia nas batalhas certas ou estou me desgastando à toa? Se nasceu em outubro, sob o arquétipo do pacificador ou artista, pode refletir: hoje estou sendo verdadeiro comigo mesmo ou apenas evitando conflitos para manter uma falsa harmonia? Se nasceu em janeiro, guiado pelo sábio, pode usar esse olhar para lidar com desafios. Estou ouvindo minha intuição? Estou respeitando meu tempo. Esses pequenos rituais de presença podem ser transformadores, porque nos tiram do automático e nos reconectam com aquilo que é simbólico e, portanto, vivo e sagrado dentro de nós. A maior beleza dos arquétipos é que eles não exigem esforço para serem compreendidos. Eles são sentidos. Você reconhece quando está em alinhamento com sua essência. A vida flui com mais naturalidade. As decisões parecem mais claras. O corpo relaxa. E, talvez o mais importante, você para de lutar contra si mesmo. Qual pequena atitude você poderia adotar hoje para se reconectar com a sua essência arquetípica? Às vezes, um gesto simbólico já é o suficiente para realinhar a alma. Compartilha com a gente o que veio à sua mente. Chegamos ao fim desta jornada simbólica através dos meses do ano, guiados pelas ideias profundas de Carl Jung. Mas, na verdade, este não é um fim. É apenas um retorno ao começo, só que agora, com os olhos mais abertos, o coração mais atento e a alma mais desperta. Ao longo dessas 12 partes, talvez você tenha se reconhecido em um ou mais arquétipos. Talvez tenha sentido alívio ao perceber que há uma razão simbólica por trás de certos traços seus. Ou talvez tenha se confrontado com verdades incômodas sobre como vem se desconectando de sua própria natureza. Seja qual for o seu ponto de partida, uma coisa é certa: o símbolo nunca chega por acaso. Ele aparece quando estamos prontos para ouvi-lo. Mas o que significa, na prática, honrar o arquétipo que vive em você? Significa parar de lutar contra a sua natureza essencial. Significa aceitar que a sensibilidade não é fraqueza, que o desejo de liderar não é ego, que a busca por beleza não é superficial, que a profundidade emocional não é drama. Significa dar permissão para que sua alma floresça no tempo dela, com suas luzes e sombras, suas forças e fragilidades. Honrar o arquétipo é assumir que há uma parte sua que sempre soube para onde ir, mas que talvez tenha sido calada, julgada ou ignorada ao longo do caminho. E agora, ela pede passagem. Pede que você a escute, a acolha e a expresse, não como uma máscara,
mas como uma verdade que finalmente encontra espaço para respirar. Essa reconexão simbólica não exige grandes gestos. Às vezes, ela começa em um silêncio, em um suspiro de aceitação, em um pequeno ritual cotidiano, em uma escolha feita com o coração e não com o medo, em uma conversa com o espelho, onde você não se envergonha de si. É nesses momentos que você começa, de fato, a viver sua vida por inteiro e não pela metade. Jung chamava esse processo de individuação. Tornar-se quem se é. Não uma cópia, não uma promessa, não uma expectativa, mas um ser autêntico, íntegro, consciente da sua luz e também das suas sombras. E se o arquétipo do seu mês de nascimento puder te ajudar a lembrar de tudo isso, então que ele não seja apenas um símbolo no papel, que ele se transforme em ato, em escolha, em presença. Agora que você percorreu esse caminho, conta pra gente qual arquétipo mais tocou sua alma e o que você vai fazer com isso a partir de hoje. Sua resposta pode inspirar outras pessoas nessa mesma jornada.